Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Dons do Jesus Exaltado. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Efésios capítulo 4, versos 11, 12 e 13, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Antes de nos aprofundarmos aqui no estudo de hoje, eu quero desafiá-lo a orar comigo pelos pedidos que forem enviados para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, por aqueles que estão aí no seu coração, também no meu. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Sabemos que nesse momento somos ouvidos como filhos queridos. Tu és o nosso Pai e aquele que entende as necessidades de cada um de nós melhor que nós mesmos. Coloco nas suas mãos esse meu irmão, essa minha irmã que ora comigo nesse momento e que abre o coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa ver as necessidades de cada um e responder de acordo com a tua vontade. Eu sei, Pai, que tu tens um projeto, um propósito para a vida de cada um. Então colocamos tudo nas suas mãos, clamando: Senhor, por favor, opera em nós. Pedimos também, Senhor, que o Senhor fale conosco através do teu Espírito, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos ainda hoje, de Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, nos traz aqui algumas lições preciosas sobre a maneira como o Espírito Santo trabalharia para capacitar a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, na execução daquilo que era a missão de Deus para a Igreja. Pois bem, quando olhamos aqui para o texto começa dizendo que ele, está falando aqui, é claro, de Cristo Jesus, que é o representante da igreja, que é aquele que trabalha com a igreja, aquele que dirige a igreja através do Espírito Santo. Ele foi ao céu, ele foi exaltado diante do Pai, diante dos santos anjos, e por isso ele enviou o Espírito Santo à igreja para capacitar a igreja a desempenhar um papel de pregação do Evangelho, de edificação do corpo de Cristo. Nós estamos falando aqui de dois propósitos pelos quais o dom espiritual é dado à igreja. O primeiro propósito é a edificação, ou seja, a construção interna do corpo de Cristo, para que esses dons possam manter o corpo de Cristo em funcionamento. Quando pensamos na estrutura do corpo, quantos são os elementos que estão dentro do nosso organismo que trabalham dia e noite para fazer com que esse ser extraordinário, com que esse corpo maravilhoso, no sentido de que há uma combinação química, batimentos cardíacos, sangue que vai sendo levado para todos os lugares do corpo para fazer com que a estrutura biológica do nosso corpo funcione. Da mesma forma, existe uma série de elementos que fazem com que o corpo de Cristo, que é a igreja, funcione. São os dons espirituais. Então, primeiro, Deus dá o dom com o propósito de edificar, de construir a igreja, de manter a igreja unida, coesa. E, em segundo lugar, ele dá o dom para que a igreja tenha a capacitação necessária para pregar o evangelho para as pessoas que fazem parte da comunidade ou que estão no entorno da comunidade onde a igreja foi plantada. E às vezes a igreja vai ser inclusive enviada para lugares distantes, como aconteceu na época apostólica. Existe inclusive a ideia ou a crença de que os apóstolos em determinado momento, depois que compreenderam que Deus tinha dado a eles através do dom, que o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecostes e deu a eles a capacidade de falar em outras línguas, em outros idiomas. Baseado no dom que eles receberam, eles pegaram o mapa do mundo na época, estamos falando aqui do Império Romano, e tentaram descobrir aonde as línguas que eles haviam recebido da parte do Espírito Santo, aonde elas eram faladas. Dessa forma, eles dividiram o mundo entre eles.
porque tinham entendido que o Espírito Santo tinha dado o dom para que eles pudessem ir até esses lugares distantes da terra para pregar o evangelho. Todos eles foram martirizados, com exceção de João, que apesar da tradição cristã mencionar que o imperador Domiciano tentou assassiná-lo, não conseguindo, o exilou na ilha de Patmos, onde ele recebeu as visões do Apocalipse e teria escrito também ali o livro. Então, quando você pensa no dom, o dom ele vem com o propósito exatamente da edificação do corpo de Cristo e ao mesmo tempo da expansão do reino. Então aqui aparecem alguns dons. A teologia cristã reformada crê realmente, e nós como adventistas também cremos dessa forma, que esse pacote de dons é um pacote fechado que Deus deu à igreja para que a igreja tivesse a oportunidade de permanecer unida e coesa, edificando o corpo de Cristo, que é ela mesma, a igreja, e ao mesmo tempo expandindo as fronteiras do reino de Deus, ou seja, levando o conhecimento de Cristo até todos os lugares mais distantes. Então, esses dons são o dom de apóstolo. O que é o apostolado? O apostolado é aquela capacidade de não apenas pregar o evangelho, mas de ir a lugares aonde o evangelho ainda não chegou, de desbravar novos territórios, de ir para lugares aonde as pessoas ainda não conhecem de Cristo Jesus e começar ali uma comunidade nova. Não é aqui o dom de evangelista. Aqui o evangelista é aquele que aonde ele se encontra, ele é capaz de pregar o evangelho, de ensinar, que aliás, nós encontramos esse mesmo dom aqui, apóstolos, profetas e evangelistas. Então, o evangelista difere do apóstolo com uma diferença. O apóstolo é aquele que ou é a capacidade dada pelo Espírito Santo para que o indivíduo vá a um novo território e desbrave um novo território para o reino de Deus, finque ali a bandeira do reino de Deus naquele lugar. Os apóstolos de Cristo Jesus, na era apostólica, eles seguiram para lugares distantes. O apóstolo Paulo, de maneira muito especial, plantou igrejas em lugares tão distantes como hoje, basicamente, começando na Ásia Menor, que hoje se encontra o sul da Turquia, indo até a Europa. Alguns chegam a mencionar que ele foi até o reino da Espanha, na época, a Península Ibérica, que ele teria chegado até lá. Nós não temos comprovação histórica disso, mas o fato é que ele pregou por lugares extremamente distantes, foi o maior plantador de igrejas de todos os tempos. Esse é o dom apostólico. Então ele ia para um lugar, plantava uma igreja, estabelecia ali o desenvolvimento da igreja, ou quando as pessoas tinham condições de poder andar sozinhas, ele ia para um novo lugar. E o evangelista é aquele que é capaz de pregar o evangelho e tirar das pessoas a decisão para que elas sejam agregadas ao corpo de Cristo, que é a igreja. O dom de pastoreio, ou também deu outros para pastores. O pastor é aquele que é capaz de cuidar do rebanho de Cristo Jesus, que é a própria igreja. Esse dom é um dom que é dado para a edificação do corpo. Você percebe que os dois primeiros que eu mencionei aqui, apóstolo e evangelista, são dons que visam a expansão do reino, alcançar gente de fora para o corpo de Cristo. Já agora, os dons de pastoreio e ao mesmo tempo de mestres é para a edificação do corpo. O pastor é aquele que cuida das pessoas, é aquele que cuida dos rebanhos, é aquele que está preocupado como as pessoas estão vivendo, que visita, ora, ajuda no processo de exortação, para que a pessoa tenha a possibilidade de se manter dentro, assim diz o Senhor. E os mestres são aqueles que ensinam a palavra. O dom de mestre ou de ser professor, prefiro até essa terminologia, porque o mestre era o professor da época, é um indivíduo que tem a capacidade de poder ensinar. Você já deve ter visto gente com esse tipo de dom. É gente que pega um texto bíblico e começa a esmiuçar e você fala, opa, agora eu entendi. E às vezes você até entende, mas não tem a capacidade de poder ensinar. Porque esse não é o seu dom. Então, o pastor e o mestre, ele tem o objetivo de poder cuidar daqueles que chegaram no rebanho, a edificação do corpo de Cristo. Há ainda aqui um outro dom que é mencionado, que viria nesse pacote,
que é o dom de profecia. Ele chamou uns para profetas. Os profetas são aqueles que normalmente são chamados ou são levantados por Deus dentro do meio do seu povo com o propósito de fazer com que as pessoas que às vezes estão longe do caminho do Senhor, que voltem para a Bíblia, a palavra de Deus, e sejam dirigidos naquilo que é o propósito de Deus para o povo. Normalmente esse dom é dado com o propósito de chamar a atenção de um povo que está distante. Quando você olha para a Bíblia e percebe todos os momentos em que profetas foram levantados, foi com o propósito de poder chamar as pessoas de volta para os assentos do Senhor. Cremos que esses dons, eles permanecerão com a igreja até o momento do retorno de Cristo Jesus, até porque o texto vai dizer que até que, o versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Ou seja, até que a igreja chegue a ser aquilo que Deus sonhou que ela fosse, até que a mensagem de Cristo chegue a todas as pessoas do nosso mundo, esses dons permanecerão com a igreja. E esses dons farão com que a igreja permaneça unida, coesa e, ao mesmo tempo, em franco crescimento, alcançando as pessoas do mundo todo, pelo menos com a mensagem, não é? Dando a elas a oportunidade de tomar decisões ao lado de Cristo Jesus. Lembre-se disso, quando você tiver desafios para poder enfrentar nesse dia em relação ao reino de Deus. O Espírito de Deus deu dons, com o propósito de edificar o corpo de Cristo e de expandir as fronteiras do reino de Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?